Apoio Cultural. Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos dando início a mais uma série de programas gravadas agora, neste tempo, com as novidades que a ciência trilógica está trazendo para a humanidade, né? Dr. Kep, ele é o criador da ciência trilogia analítica, e como essa ciência é aplicada em diversos campos do saber, nós temos muitas novidades sempre para contar para os senhores. Hoje nós vamos falar muito sobre a questão da nova física, da metafísica desinvertida, que tem inclusive esse livro Magnetônica, um estudo que Norberto Kep fez sobre o magnetismo, a importância do magnetismo, né? É uma série de 5 livros muito apreciados, não só pelos engenheiros, pelos físicos, mas também por qualquer pessoa que queira ter um entendimento sobre a energia. E como tudo no universo é energia, e nós somos energia, e o futuro da civilização depende da energia, então todo cidadão deveria estar interessado em se aprofundar nesses conceitos. O mundo do futuro vai se basear na nova física, que é o verdadeiro entendimento das energias ou da energia divina, que Kep, inclusive, distribui, né, com o nome de magnetônica, magnetismo, energia essencial, energia escalar, dependendo do uso que ele faz desse termo. Dr. Kep, estamos aqui, o senhor o César Soares, que também auxiliou o senhor no desenvolvimento do Kep Motor, que, aliás, já foi internacionalmente premiado, né? Já recebeu vários prêmios como uma incrível inovação tecnológica, né? Então, essa questão atual, né, coronavírus, é muito importante os senhores perceberem um pouco a origem e praticamente como evitar o tratamento, vamos dizer, se houver qualquer infecção, né, como falo, porque essa questão, né, de vírus é uma questão muito controvertida na medicina, que segue Pasteur. Pasteur ele não era médico, era um estudioso no campo, e por causa dessa questão econômica, né, social, ele colocou uma ideia de que haveria bactérias, né, de que haveria, assim, vamos dizer, micróbios dentro do sangue. E depois veio Béchamp, Derlein. Béchamp era outro francês, e Derlein era alemão, que mostraram, né, que não era bem assim, que a questão não era uma infecção de fora para o ser humano, que o problema de doença viria de dentro para fora. Então, o que eu fiz na questão do sangue, por exemplo, é que eu não sei se vai dar para mostrar aí um tipo assim, de sangue relativamente normal, né, da pessoa. E esse sangue de uma pessoa mais equilibrada mostra os glóbulos, né, funcionando assim normalmente, redondos, numa certa disposição. Então, o trabalho que nós fizemos é para mostrar o seguinte, é que essas bactérias, né, que a medicina fala através de Pasteur, essas bactérias é mais questão da emoção,
conforme o tipo de emoção que a pessoa tem, então assim é a transformação no sangue internamente. E que, evidentemente, né, o Pasteur não tratou desse assunto e ficou mais numa questão assim exterior. E a medicina em geral vê mais assim a infecção vinda de fora. E, então eu mostrei um sangue assim mais ou menos equilibrado. Agora gostaria de mostrar um outro tipo de sangue, de como a pessoa pode ser assim desequilibrada. Veja aí os glóbulos, né? São todos unidos, os glóbulos vermelhos e os brancos também. Então não há separação. E tem outro fator também. Então é o seguinte, que é bom para os hematologistas, né, notarem que existe uma doença não que vem de fora. Em geral, a doença é uma atitude interna da pessoa, da emoção. Se a emoção é descontrolada, então atinge o corpo. Então não é que uma doença seja totalmente assim vinda do corpo. Ou a doutora quer falar alguma coisa? Do aspecto médico, a primeira imagem que o senhor mostrou, ela é muito quase saudável, né? Porque os glóbulos vermelhos estão soltos e aí a pessoa consegue ter bom oxigênio e ao mesmo tempo limpar o sangue do CO2. Então, uma sangue muito boa que funciona bem. Lá na segunda imagem, que estão todas as células grudadas, o organismo não consegue ter boa energia, boa oxigenação. Então, mostra a importância de ter as células soltinhas, né? Quando a pessoa tem uma saúde melhor e quando ela adoece, que fica tudo grudado. Forma coágulos até no sangue, pode ter infarto, trombose, as diferenças, né? Entre as duas amostras que o senhor apresentou. Então eu gostaria de mostrar o que acontece, né? Porque a pessoa fica doente. Veja, eu escrevi a questão da inversão. Veja lá, em primeiro lugar, o que eu falo. O indivíduo é desagradável por ser doente. Então, essa é a ideia geral, né, que o povo tem, que a doença é que torna a pessoa desagradável. Mas nós corrigimos e pusemos assim, ele é doente por ser desagradável. Então, a pessoa rabugenta, desagradável, a pessoa que não tem bom contato, a pessoa que tem, vamos dizer, os problemas assim, patológicos maiores, que chamam de pecado, né, os religiosos, como arrogância, inveja, etc., que causa essa doença. Então veja aqui, o indivíduo ele fica doente por ter uma atitude desagradável. Agora, veja em segundo lugar, né? Bom, aí é mais um dado assim da economia, né? Eles pensam que a bolsa, né, derruba a economia do país, né? Que a pessoa ganhando bem na bolsa através da especulação e o povo ganhando bem é que vai dar progresso assim para o país. Aliás, foi exatamente esse o problema, né, que nós levantamos nos Estados Unidos, ou para os Estados Unidos, né, verificar que no tempo do Reagan, havia a questão da especulação, né? O Reagan colocou a especulação como o fator principal. Então, tinha os IUPs, né, que eram pessoas que apostavam na bolsa, né,
Então começaram a ficar milionários do dia para a noite. E desse modo, né, o pessoal abandonou o trabalho. A gente vê que atualmente o presidente lá, o Trump, né, e no Brasil também, né, o Bolsonaro, eles tentam recuperar a indústria, né, a produção para produzir dinheiro, né, para produzir valores para o ser humano. Então, o nosso trabalho foi feito lá e eu mostrei a decadência do país, que faz muita especulação, que fez, né? E colocou o trabalho na China, né? Então, veja, em terceiro lugar, o que eu escrevi. Olha lá, veja, o poder enlouquece a pessoa. Então, eu pus assim, a loucura, a patologia aparece com o poder, se manifesta com o poder. Então, esse é um tema muito controvertido, porque os senhores podem notar, né, que, em geral, principalmente a gente fala Estados Unidos, né, que o Reagan, ele não era um político, um indivíduo sério na política, experiente. E que essa atitude do político, né, que quer o poder, ele quer mais para prestígio, né, para o dinheiro que vai ganhar. E com isso ele não sabe dirigir a nação. E agora com o Trump, que foi empresário, né, ele tinha empresa e ele conhece bem o que é trabalhar e ele consegue, assim, e quer recuperar o país, Estados Unidos. E falando no Brasil, a gente acha que também existe essa questão, né, de que a indústria é que traz o progresso. Não é só a questão agrícola, né, que é transformar o país para ficar num certo atraso. Uhum. Então, daqui a pouco vamos continuar, né? Então, eu estava falando sobre a questão da inversão. Eu li 3 ideias, né, para mostrar como o mundo é invertido. O mundo é invertido, seria bom falar um pouco, nós temos aqui o César, né, mostrar de onde que vem a saúde, o bem-estar. Então, nesse quadro aqui, é muito importante a gente notar que o ser humano deve ser considerado como energia. Quando a gente pensa no corpo humano, ele não é um corpo físico só, ele é principalmente energia. E essa energia que mantém o corpo vivo e saudável, ela vem de fora. Representado, por exemplo, por esse planeta Terra aqui, né, ó, do lado, você tem o planeta Terra. O planeta Terra também, ele se move no espaço com a mesma energia que faz o corpo humano e mantém o corpo humano saudável. E o que o planeta Terra é? Nada mais é do que um grande ímã que fica captando energia essencial, e essa energia do espaço, ela tem 2 polaridades, que no ímã, né, como a gente está vendo aqui na figura, essas 2 polaridades do ímã, né, o polo norte e o polo sul, aqui, ó. Então, esses polos, eles também acontecem no ser humano. Então, quando a gente pensa no cérebro humano, ele tem 2 hemisférios, né? Tudo é 2 no corpo, né? Eu tenho mão direita, mão esquerda, 2 pulmões, o coração ele pulsa, quer dizer,
ele abre e fecha, são sempre 2 movimentos. E no cérebro acontece a mesma coisa. O cérebro ele é dividido no meio por o corpo caloso. Então, no hemisfério direito, eu capto um tipo de energia, semelhante ao ímã. E no outro hemisfério, eu capto outro tipo de energia. Se eu tiver um desequilíbrio na captação dessa energia dupla, do ímã, então eu começo a desenvolver doenças, as mais diversas doenças possíveis. Então o ser humano ele só tem saúde quando ele está em sintonia com essa energia do espaço. E isso acontece pela forma da gente pensar e sentir. Pela patologia. Se eu tiver patologia, eu não capto essa energia. E aí meu corpo fica doente. Esse é o processo de formação das doenças, não é, doutor? Então, se a pessoa, por exemplo, é muito soberba, né? Muito arrogante, é claro, né, que ela não vai captar a energia que vem, nesse caso, do Sol, né, que é uma descoberta do Tesla, né? Uma energia chamada escalar. Então, se ele acha que ele sabe tudo, que ele é um deusinho como o Lúcifer pensa, né? Quer dizer, a humanidade em geral é muito assim dominada, né, pelos anjos negativos, né, pelos anjos assim invertidos. Então, a questão da doença fundamental é quando a pessoa acha que sabe tudo, que é assim muito melhor do que qualquer orientação, qualquer outro que dê orientação para ela, e não capta a energia que vem de fora, que é uma energia escalar, que é na base, né, praticamente uma energia divina. Então a gente pode dizer, olha, a arrogância, né? A inveja, né? O que é inveja, né? O indivíduo ficar com ódio, não? Com bem-estar alheio. É um fato muito interessante esse, que a pessoa muito doente, ela acha que todo mundo é são, é melhor do que ela, e ela não quer ver que o próximo, às vezes, é mais doente do que ela nesse sentido, né? De ter mais problemas, arrogância, inveja, né? Então, de maneira que a pessoa doente, ela ataca pensando que todo mundo vive uma maravilha, né? Vive uma vida incrível, né? Maravilhosa. E ele não. E por culpa desses que vivem bem, também veja outra coisa, né? Que geralmente não é tratada a questão da avareza, né? Que certas pessoas, e isso a gente tem que ver muito o trabalho de Cristo, né? Que ele falava muito na questão das pessoas, né? Que amealham dinheiro, riqueza só para ele e não distribui, né? Isso a gente pode falar dos poderosos, né, que querem subir no poder quando não tem ainda, para ganhar melhor, para prestígio, né, poder, etc. E em vez de subir lá para servir ao povo. Agora, seria importante voltar novamente no quadro das inversões para mostrar o quarto elemento qual é. Veja lá, quarto elemento, a enfermidade vem do corpo. Então, é claro, né, que a pessoa tem câncer, tem um problema, tem outro problema no corpo, vai pensar que é o corpo, né, que adoece, e não que o corpo é vítima daquilo, né, que geralmente chamam de alma. Quem adoece, em primeiro lugar, é o sentimento e o pensamento, que vem desse aspecto espiritual. Então, o importante é, nessa questão de enfermidade
o ser humano pensar que a doença vem de uma atitude interna. Se a pessoa é equilibrada, se ela, por exemplo, nesse caso, né, ela retém, né, ela não manifesta muito ódio, ataque, inveja, orgulho, né, avareza, a pessoa que, por exemplo, come demais, né, a pessoa que se alimenta demais, ela se intoxica, né? O que a doutora acha nesse sentido? Sim, doutor Keppe, quando a pessoa tem qualquer vício, ela se intoxica, né? Então, aqui nessa imagem do sangue que o senhor mostrou, é essa questão da arrogância e da inveja, né? Então, ela vai deturpar a forma das células, como o professor César falou, né? Não capta bem o sentimento e o pensamento e o corpo manifesta aqui o problema. Então, e um outro elemento que eu gostaria de falar é quinto elemento, né? O sofrimento vem do mundo. Olha, veja, interessante, né? Um país acha que outro país pode atrapalhar, ou então acha que é o vizinho que tem melhor, vamos dizer, rendimento, atrapalha a vida, que vive assim, com raiva dos outros, né? Então, essa pessoa é que fica doente por causa de uma atitude interna. Se o ser humano tem virtude, é claro que ele vai tratar o mundo exterior diferente. Então, a questão é essa. A pessoa, no máximo, cuida de si mesmo, cuida da mulher, de filhos, e pronto, né? Acha que aí fez o suficiente para viver. Posso falar? Eu quero falar, Dr. Keppe. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse aspecto da energética ligado à patologia, que é o seguinte: o senhor explica que no campo magnético tem sempre uma força de captação e uma força elevatória. E essa força elevatória, por exemplo, é o que mantém a Lua em torno da Terra, por isso que a Lua não cai na Terra, né? Porque tem uma força empurrando ela para fora. E no ser humano, ele, pela atitude patológica, ele não capta direito essa força elevatória. Então ele tem toda a sua personalidade voltada para baixo, para aquilo que é sensorial. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que ele só pensa nele, ele pensa em comida, em sexo, em poder, em status, porque ele está mais ligado nessa energia de captação. Então ele acaba até se achando um Deus, né? De que ele é que sabe das coisas. Então ele perde o equilíbrio, justamente por não pensar de forma mais transcendental, mais elevatória. Então a nossa humanidade perde muito pelo nosso foco na matéria. E toda a nossa ciência é materialista, o que revela que a gente tem uma falha na captação daquilo que é mais elevado, não é, Dr. Keppe? Então, Dr. Keppe, nós estamos já no nosso tempo hoje, o tempo voa, e seria bom que os nossos telespectadores soubessem, né, que vamos dar continuidade a esses programas e que nós estamos agora iniciando uma era da humanidade realmente científica, só que não científica nos termos tradicionais, né, materialistas. Nós vamos entrar numa era que a ciência estará jungida à espiritualidade, a essa dimensão mais elevada que o ser humano tem e que está desperdiçando. Então eu queria agradecer aos nossos participantes e até a próxima semana.